Por Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Queridos, vamos ver o que Deus tem a nos dizer essa noite, através da sua palavra, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. É um texto que está sendo lido na Escola Bíblica Dominical e tem sido muito bacana, muito boa. As aulas têm sido muito boas, ministradas pelo professor Rogério, assim como as outras classes, eu acredito que também, né? Tem sido edificantes e tem nos ajudado a crescer como homem e mulher de Deus. E aí, enfim, dessas aulas, desses insights, dessas meditações, veio a mim o desejo de pregar em um trecho que estava sendo então ensinado, ministrado, e é este aqui, do capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Eu vou ler do verso 45 ao verso 47, servirá como introdução para essa mensagem. Diz assim o texto: Davi, porém, disse ao filisteu, e o filisteu aqui todos nós sabemos quem é, Golias: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregarás nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, aos cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Louvado seja Deus. Pai querido, fala conosco agora, por meio da sua palavra, esse nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dias atrás uma frase de um filósofo, um pensador canadense chamado Jordan Peterson, todos aqui já em algum momento já viram alguma coisa desse homem, me chamou bastante a atenção e eu fiquei mastigando essa frase. Essa frase diz mais ou menos assim: se você teme os homens fortes, é porque não sabe do que são capazes os homens fracos. Se você teme os homens fortes, é porque não sabe do que são capazes os homens fracos. Quando ele fala isso, ele traz a ideia de que os homens fracos, eles são mais perigosos do que os fortes, porque os homens fracos são traiçoeiros, eles agem na calada da noite, eles são traidores, e os fracos, quando acuados, são capazes de fazer coisas piores do que se imaginava que poderia ser feito por eles. Essa frase ficou à minha mente porque eu vinha já também matutando sobre a quantidade de pessoas que estão ao nosso redor, que não têm coragem, que não têm vigor, que não têm certeza, que não decidem as coisas. A quantidade de pessoas com as quais nós convivemos, que são fracas, homens e mulheres fracos, e parecem que cada dia são maiores, em maior número, nos cercando. Pessoas que quando precisam resolver, que quando precisam decidir, não decidem, se escondem atrás de uma certa prudência. É uma covardia disfarçada de prudência. É aquele ou aquela que diz: eu preciso pensar. Eu não estou muito seguro do que precisa ser feito. E essa insegurança, essa incerteza perduram e perduram e perduram e se transformam e se mostram então como uma covardia, uma falta de coragem para tomar a decisão que precisa ser tomada. A mesa de casa esses dias não, agora, acho que foi sexta-feira, sábado, eu comentava ali sobre algo a respeito da mensagem que traria essa noite, e eu disse assim: olha, eu estou assustado com a quantidade de homens bananas que estão espalhados por aí. E o Daniel deu risada, porque ele não entendeu. Homem banana, pai? Eu acho que ele já imaginou o banana de pijama andando ali, né? Mas nós que entendemos, temos que de fato admitir que há uma quantidade cada vez maior de homens bananas, mulheres bananas,
que dentro do reino de Deus, dentro das suas profissões, dentro das suas casas, não decidem, não tomam atitude, não são prospectivos, não se colocam à frente, para que então possam fazer aquilo que é o seu papel como homem e mulher do Senhor. O Evangelho não nos chama para uma vida de neutralidade. Eu vou repetir, o Evangelho não nos chama para uma vida de neutralidade. Há muita gente, inclusive dentro da igreja, pode ser fora dela também nos incomoda, que ancorados na ideia de que eu não quero arrumar confusão, não se posicionam quando precisariam se posicionar. Sabe, gente que é insossa, gente que passa anos sem interferir em nada. Eu sempre digo lá no colégio, quer ficar muito tempo aqui no colégio, quer ser professor aqui por muitos anos, é só você não aparecer. Aquela pessoa que o diretor não sabe o nome, essa está aqui há muito tempo, mas também não está fazendo diferença nenhuma. Gente que não incomoda, nem para o que é ruim, nem para o que é bom. Porque quem faz o que é bom também incomoda, porque está de fato produzindo, está de fato interferindo no status quo e fazendo o que precisa ser feito. Então há sim, dentro do nosso contexto, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, essas pessoas que vivem uma certa neutralidade, que a gente mal sabe o nome, porque tempo vai, tempo vem, nunca fizeram nada, não fazem diferença nenhuma. E o Evangelho não nos chamou para essa vida de neutralidade. Jesus Cristo não nos chamou para essa vida insossa em cima do muro, mesmo porque dentro do Evangelho não existe em cima do muro. Ou você está do lado de Cristo ou você não está. Deus quer homens e mulheres que mesmo com medo, porque tomar decisão dá medo sim, tomar decisão há risco, mesmo com medo, escolham obedecer, assim como Elias disse, mesmo com medo, Elias não, Isaías, mesmo com medo, eis-me aqui, Senhor, estou à disposição, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Bom, acredito que todos aqui já ouviram falar de um teólogo alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse teólogo, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, uma história lindíssima, uma biografia lindíssima. Eu já comentei aqui de um momento que eu acho incrível na vida dele, quando ele vai à Inglaterra, fugindo da possibilidade de morte, e ele chega à Inglaterra, ele fala, opa, eu estou fazendo a coisa errada. Ele pensa o ato dele, e fala assim, eu estou fugindo da guerra, eu estou fugindo do confronto, o meu povo está padecendo, e eu estou aqui vivendo bem, não, eu preciso voltar, e ir lá fazer a diferença. Ele de fato volta, ele tem coragem de voltar, e ele morre um pouco antes da guerra terminar. E ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, silêncio diante do mal é em si mesmo mal. Não falar é falar, não agir é agir. É isso. Tem muito crente banana, tem muito homem banana, mulher banana, que prefere não agir, já está agindo, que prefere não falar, já está falando, que prefere não se envolver, já se envolveu, mas não da forma como precisaria. O contexto desse texto que nós lemos fala um pouco sobre isso. Eu acho que todos nós aqui conhecemos a vida de Davi e um pouco daquilo que culminou nesse momento, nessa guerra aqui. O povo filisteu era um povo desgraçado, era um povo que não desistia. Israel já havia vencido os filisteus com Jonas, mas os filisteus não se cansavam. E eles então mais uma vez afrontam o povo de Israel, pedem guerra ao povo de Israel. Era um povo mais forte os filisteus, um exército maior, manipulavam melhor as ferramentas, manipulavam melhor os minerais, o ferro. Eles tinham mais ferramentas, mais povo, e eles enfrentam novamente o povo de Israel. E aqui agora no Vale de Elá, ao sul de Israel, eles estavam então frente a frente com o exército. Havia uma prática comum para que houvesse uma carnificina menor, para que não houvesse a carnificina, não houvesse derramamento de sangue exagerado. Escolham o guerreiro mais capacitado de cada exército, e então eles entrariam em luta, e o vencedor então representaria o exército vencedor. Era essa a ideia. Golias então aparece como esse representante do povo filisteu, o maior guerreiro, com cerca de 2,90 metros de altura. Um homem gigante para aquele contexto ali de povo judeu, baixinho.
Era um guerreiro que causava medo, era um guerreiro que tinha uma espada gigante de alguns quilos, era alguém que se apresentou diante do exército de Israel de forma muito ousada e petulante. E no exército de Israel ninguém aparecia. O povo de Deus se olha, o exército se olha, quem é que vai lutar contra esse gigante? E absolutamente ninguém aparece. Ninguém aparecendo, eles ficam ali. E eles ficam ali por aproximadamente 40 dias. Por 40 dias, Golias afronta o povo de Deus. Esse detalhe não pode passar desapercebido. Porque não foi um momento ou outro, não foi um dia ou outro. Foram 40 dias em que Golias aparecia e dizia: e aí? Ninguém tem coragem? Então é diante dessa cena que nós enxergamos aqui um contraste muito grande entre um grande rei que se apequena e um pequeno homem que se agiganta. Um grande rei chamado Saul que se apequena, grande até por sua estatura, e um pequeno homem chamado Davi que se agiganta diante daquela situação. Esse sim, nos servindo de exemplo. 1 Samuel mostra o contraste entre Saul e Davi, especialmente pela forma como reagiram diante do desafio. Um se acovarda e o outro se agiganta. É interessante pensar que os israelitas haviam escolhido Saul, como eu disse, justamente por causa da sua beleza, por causa da sua estatura. E agora que chegou o momento de ele mostrar para que veio, chegou o momento de ele mostrar porque é que grande era e poderia então fazer alguma diferença, ele se acovarda, ele se apequena e não faz aquilo que precisava ser feito. Bom, diante dessa realidade, diante desse contexto, nós vemos que quando os gigantes se levantam, os covardes se escondem. Guarda essa frase. Quando os gigantes se levantam, os covardes se escondem. Olha o que diz no capítulo 17, do verso 10 e 11. Disse mais o filisteu, olha o que Golias disse: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha o que Saul e o povo dizem. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ainda olha o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A palavra espantaram-se aqui pode dar a entender também como um certo desânimo. Não era só um medo físico, era uma rendição emocional. Eles já não acreditavam que seriam capazes de vencer aquele homem. Um exército uniformizado, mas sem fé. Você pode, e aqui eu faço uma breve aplicação à sua vida, você pode estar no campo de batalha, e mesmo assim já ter se rendido há muito tempo. Era o que o povo de Israel já havia feito. Por 40 dias, dentro do coração e da mente deles, eles já tinham se rendido. Não tinha ninguém ali com coragem de encarar aquele gigante. Saul, o rei, estava presente, mas paralisado. Era uma covardia travestida de racionalidade. Era uma covardia travestida de racionalidade. Precisamos pensar, quem é de nós que é o mais forte para encarar esse gigante? E por 40 dias pensaram e ninguém apareceu. Essa racionalidade, na verdade, era uma grande covardia. Ninguém tinha coragem de encarar aquele gigante. Hebreus capítulo 10, verso 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. R.C. Sproul é um teólogo também, americano, ele diz assim, no livro A Coragem de Ser Cristão, ele diz que a fé sem ação é fé sem fruto. A fé sem ação é fé sem fruto. João Calvino, ao comentar o medo de Saul, diz assim: quando a liderança teme mais os homens do que a Deus, a nação sofre em silêncio. Foi o que aconteceu. Saul temia mais aquele gigante do que a Deus, por isso toda a nação sofria em silêncio. Há uma história interessante também envolvendo a Segunda Guerra Mundial, quando o primeiro-ministro que antecede Winston Churchill, logo lá em 1938, quando a guerra está para estourar, Chamberlain, esse ministro, ele procura Hitler para conversar a respeito de uma possibilidade de uma política de apaziguamento. Lembra dessa história? Quem lá nas aulas de história vai lembrar um pouco disso.
ele não queria a guerra, ele não queria se envolver tanto, ele não queria lutar. Por isso ele chama Hitler, ele faz alguns acordos, ele entrega parte do território para que Hitler então ficasse um pouco mais saciado do seu anseio de expansão. E ele volta para a Inglaterra dizendo, estamos tranquilos. Hitler topou, não há o que temer. O que meses depois da guerra história, aquela política de apaziguamento de nada adiantou. Até que Winston Churchill tem que intervir, e ele então como novo primeiro-ministro vai, e esse sim vai à guerra e faz o que precisava ser feito. Essa política de apaziguamento, com essa falsa segurança de que vamos resolver sem precisar ir à luta, nem sempre isso é possível. Sabe o que eu quero dizer aqui para cada um de nós? Que nós precisamos ir à luta, que nós precisamos nos posicionar, que eu e você como cristãos, nós precisamos nos posicionar. Chega de covardia, chega de ter medo de dizer a verdade. Hoje aqui, não sei quem teve a oportunidade de passar ali perto do centro cívico. Alguém passou perto do centro cívico hoje? Tinha lá hoje uma parada LGBT lá. LGBTQI X14 Pro Max. Não é? Estava lá. E a cada dia mais nós somos convidados como cristãos a nos posicionarmos diante dessa política, que assim o é também. Nós precisamos nos posicionar, pais de família, mães de família, precisam se posicionar dentro dos seus lares. Nós precisamos como pais, como mães, como filhos, nos posicionar dentro do nosso trabalho, como empregados cristãos, nós precisamos nos posicionar. Bom, tem família sofrendo por causa da covardia, da insegurança, do medo de um homem, de uma mulher ali presente. Quem mais sofre, inclusive, é o próprio covarde, que vive com vergonha e sentindo culpa o tempo todo por não tomar uma decisão. Mas Deus nos convida a sermos diferentes. Sabe por que nós não tomamos decisão? Na maior parte das vezes, essa covardia, pelo medo da exposição, e a exposição, portanto, nos trará dor. O medo de nos expor e errar. É o medo de abrir logo a empresa que precisa ser aberta e de falhar. É o medo de tomar a frente, de ter coragem de fazer aquilo que sempre precisou ser feito e de não dar certo. É o medo nos paralisa. Mas crente não pode ter medo. Eu vi uma frase, quer dizer, até pode ter medo. O que não pode deixar esse medo lhe paralisar. Porque mesmo com medo, muitos personagens bíblicos foram à frente e venceram as suas batalhas. Vi uma anedota esses dias, uma história que eu acho que tem muita relação com isso. Eu já tinha ouvido ela de uma outra forma, mas essa me chamou mais a atenção quando alguns homens estavam num boteco, assim, no interior, e apareceu a notícia no rádio, o radinho estava ligado, naquela época ainda que as notícias todas eram provenientes da rádio, e dizia assim: atenção, atenção, Segunda Guerra Mundial vai acontecer, vai estourar, aviões estão vindo na direção do nosso país, aquela coisa bem alarmante, e todos saíram correndo do bar, cada um para suas famílias, para abraçar, para comprar mantimento, desesperados, porque agora a guerra ia surgir, mas o seu José ficou no bar. O seu José ficou no bar, e o seu João, dono do bar, falou: seu José, você não vai sair correndo, você não vai fugir. E o seu José disse assim: olha, eu estava pensando aqui o que fazer, e eu cheguei a uma conclusão, que se a guerra de fato estourar, eu como um senhor mais velho, só duas coisas podem acontecer. Ou eles chamam somente os soldados mais novos, e esses vão para a guerra, ou eles chamam os mais novos e os mais velhos. Se eles chamarem só os mais novos, eu não tenho com que me preocupar. Mas se eles chamarem os mais novos e os mais velhos, aí só duas coisas podem acontecer. Ou eles colocam os mais velhos lá no fundo da batalha, ou eles colocam à frente. Se eles me colocarem lá no fundo, eu não tenho com o que me preocupar. Se eles colocarem lá na frente, só duas coisas podem acontecer. Eu posso ser ferido, ou eu posso não ser ferido. Se eu não for ferido, não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for ferido, só duas coisas podem me acontecer. Se eu for ferido, eu posso ser ferido para a morte, ou eu posso ser ferido e sarar. Se eu for ferido e sarar, eu não tenho com o que me preocupar. Agora, se eu for ferido e morrer, eu também não tenho com o que me preocupar. Ou seja, eu não tenho com o que me preocupar. Porque o pior que pode acontecer aqui na perspectiva humana é o que é a morte. E a morte é uma bênção para nós cristãos, amém?
Não é uma ode à morte aqui não, mas você não tem com o que se preocupar. Porque você serve a um Deus que te diz assim: eu te sustento. Mesmo na adversidade, fique tranquilo, porque não vai lhe faltar o pão, não vai lhe faltar a casa, não vai lhe faltar a roupa, não vai lhe faltar o sustento. Você não tem com o que se preocupar. É esse exercício que nós precisamos ter, para que diante da necessidade de tomar uma decisão dentro de casa, dentro do trabalho, que isso venha à nossa mente: ei Ricardo, eu sou seu Deus, você não tem com o que se preocupar. Que essa verdade seja incutida à nossa mente mesmo, para que nós, então, com mais coragem, mais ousadia, sabendo o tamanho do nosso Deus, nós tomemos as decisões que precisamos tomar, porque não temos com o que nos preocupar. Em segundo lugar, eu disse lá que em primeiro lugar, quando os gigantes se apresentam, não é? Quando os gigantes se levantam, os covardes se escondem, que é o que acontece com Saul. Quando todos se calam, Deus levanta alguém que decide agir. Tomara que seja você. Quando todos se calam, Deus levanta alguém que decide agir. É o que acontece lá no versículo 26. Diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí verso 32, Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. E ainda o texto que nós lemos, quando ele é à frente de Davi, lá no verso 42, à frente de Golias, disse Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a diferença entre Saul e Davi. Olha a diferença de um homem acovardado, um homem que tinha uma armadura, tinha a posição de rei, era um homem forte, alto, bonito, poderia ir contra Golias, tinha a chance de vencer. Não quis porque era covarde. Não quis porque sabia que já não contava mais com o Espírito de Deus, e o contexto todo nos mostra isso. Agora Davi, ao contrário, com a ousadia de quem sabia que contava com o Espírito de Deus, não titubeou, diante da necessidade de representar o seu povo, diante da necessidade de tomar uma decisão, o fez como espera-se que um homem de Deus o faça. É isso que você precisa fazer. E Davi não se moveu por patriotismo, Davi não se moveu por glória, mas pelo zelo que possuía a Deus. Davi rompe com a cultura da omissão. Ele não apenas fala, ele age. É disso que estamos falando, coragem para agir. Charles Spurgeon, um grande pregador, diz assim: um pequeno homem, essa frase os irmãos conhecem, um pequeno homem com um grande Deus é maior do que um grande homem com um pequeno Deus. Um pequeno homem, esse era Davi, com um grande Deus, ficou e ficaria, como nós podemos ficar, maior do que qualquer problema, de qualquer gigante que apareça à nossa frente. Mas é preciso ter coragem para agir, e ir de uma vez, parar de conjecturar, parar de se esconder atrás de uma falsa prudência. Mas será não, vá, faça, fale. Você sabe que durante, Dona Mariana, eu vou compartilhar, mas é uma coisa boa, tá? Quando eu entrei na igreja aqui, eu vinha de uma outra realidade, e a minha sogra fala mesmo. Ela já interrompeu o culto aqui na igreja, já me interrompeu, inclusive. Não é, dona? Lembra, dona? Nunca lhe perdoei por isso, mas vamos trocar. Brincadeira. E eu ficava pensando nisso. Mas será? Eu lembro de um velório que aconteceu à igreja, que a senhora exortou os filhos era um gaiteiro, esqueci o nome dele, Paulo Coco. A senhora foi no velório e lá a senhora falou aos filhos dele: olha, ele queria que você conhecessem a Jesus, e foi. E é uma ousadia que a gente vai ficando mais velho, a gente vai dizendo assim: não, espera aí, eu tenho que fazer também, porque essa prudência minha não está correta. Eu preciso ser ousado e falar, porque é isso que Deus cobra de mim, com amor, com empatia, mas falar. Essa prudência me fez perder uma oportunidade, e essa eu não consigo mais voltar atrás. Quando meu pai, no leito de morte dele, na UTI, eu fui visitá-lo, e eu estava saindo da UTI, a última vez que eu o vi, e ele gritou, ele me chamava de Bola, ele falou: Bolinha, não esquece de orar pelo pai, porque eu fiquei esperando o melhor momento,
Eu já tinha falado de Jesus para ele, mas aquele dia eu fui visitá-lo na UTI, e eu fui no coração, eu vou falar, eu vou pregar para ele, mas eu esperei. Eu achei que não era o momento, vou deixar para depois. Foi a última vez, eu perdi a oportunidade. E ele ainda, com tapa de luva, que Deus me deu, dá um grito de lá, não esquece de orar pelo pai. Eu esqueci. Naquele momento ali. Hoje eu não volto mais atrás. O que eu preciso agora é pensar nas próximas oportunidades para que eu não deixe passar, para que eu tenha a ousadia que eu comentei agora, que a minha sogra tem, e que muitos aqui também têm, que nós precisamos ter, de abrir a boca, de correr o ônus de ser julgado pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas de ser agradável aos olhos de Deus, porque aí um dia isso tudo vai passar e eu não vou poder voltar atrás. Eu deveria ter falado aquele dia, mas tive vergonha, preferi não me envolver, preferi não me expor, preferi ficar ali, né, no meio termo, como quem nunca age, nunca faz e nunca é lembrado. Bom, há uma frase interessante, a gente vai crescendo na vida, né? Não no sentido de prosperar, mas ficando mais maduro, assim, e a gente vai descobrindo que o feito é melhor do que o bem feito. Já viu essa frase? Essa frase está escrita, inclusive, na parede de um dos donos da Gol. Eu não sei se ainda é dono da Gol, mas era do Constantine, né? O dono da Gol. No escritório dele tinha essa frase: o feito é melhor do que o bem feito. O que ele queria dizer com isso? Não espere ficar perfeito para agir, faça. Porque aqueles ficam esperando o melhor momento, agora vai, está perfeito. Não, faça. É melhor fazer do que esperar o contexto perfeito e isso ele nunca vir, nunca acontecer. E é um pouco sobre isso, viver com Deus é um pouco sobre isso. É olhar para a oportunidade, olhar para o momento e dizer: Deus, é agora, o Senhor me deu agora essa chance. Pregai, insta, prega, quer seja oportuno, quer... Não, esse texto é incrível, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, e ele é isso. Prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, até quando todo mundo dizer agora não, falo também. Até quando todo mundo dizer não é oportuno, falo também. Quer seja oportuno, quer não. Tem que ter coragem para pegar as malas e ir para outro lugar. Tem que ter coragem para permanecer onde está. Tem que ter coragem para permanecer casado. Tem que ter coragem para, de fato, abrir um novo CNPJ. Tem que ter coragem para assumir um ministério. Tem que ter coragem para tratar um vício. Tem que ter coragem para pedir perdão. Tem que ter coragem para começar logo a terapia. Tem que ter coragem para começar logo esse projeto. Tem que ter coragem para pagar logo essa dívida. Tem que ter coragem para não ser um banana. Tem que ter coragem. Noé precisou de coragem para iniciar a arca. Neemias precisou de coragem para reconstruir os muros. Elias precisou de coragem para enfrentar o rei. Gideão precisou de coragem para destruir o altar de Baal, construído pelo seu pai. Abraão precisou de coragem para sair de onde estava, um lugar seguro, e ir para onde ele nem sabia direito como seria. Esther precisou de coragem para se expor e interceder pelo povo. Josué precisou de coragem para decidir liderar o povo. Você está precisando de coragem para quê? Coragem. E é Deus que lhe dá essa coragem. Deus é contigo. Deus é contigo. Não há o que temer. Bom, eu já vou aqui um pouco para os finalmente. Mas talvez essa falta de coragem para tomar logo a decisão seja proveniente, como diz, do medo. Não há o que temer, mas uma falsa sensação de que eu estou um pouco sozinho, de que Deus não está comigo, de que Deus não olha para mim, a não ser que haja algum pecado escondido, aí há algum problema que precisa ser tratado, mas Deus, Ele nos dá sinais, Deus, Ele nos mostra, quem tem intimidade com Deus sabe disso. Eu não estou dizendo para você largar tudo agora, é uma coisa louca, agora eu vou sair daqui, agora vou arrebentar, não, mas sabe aquilo, é ter coragem na sua intimidade com Deus, entender os sinais. Deus, o Senhor está me falando há tanto tempo isso me incomoda, há tanto tempo o Senhor fala comigo e eu ainda não fiz, porque me falta coragem. Há tanto tempo Deus fala conosco. Tinha um garoto que queria voltar para casa, o pai dele estava brigado com ele. Ele fez besteira, saiu. Uma história quase como a do filho pródigo. E ele mandou uma carta para o pai, disse: pai, se o senhor me receber, eu quero voltar para casa, se o senhor for me receber, coloca uma toalha branca na janela, que eu vou passar e eu vou saber que o senhor vai me receber. Se a toalha não estiver lá, eu não paro, mas se a toalha estiver, eu paro.
Ele pegou o trem, voltando para casa, ele ficou esperando o trem fazer a curva, e quando o trem fez a curva, uma baita de uma toalha branca lá. Ele havia mandado uma carta para o pai leu, a baita de uma toalha branca. Mas ele começou a prestar atenção, não era só a toalha branca, a casa estava pintada de branco. A grama estava pintada de branco. As árvores estavam pintadas de branco. Telhado, até os passarinhos que voavam estavam branco. Ele parou na próxima estação, retornou e entrou a casa. Sabe por que o pai pintou tudo de branco? O pai tinha receio de que o filho não visse. Porque o pai queria muito receber o filho de novo. O pai queria muito mostrar, sim, filho, eu vou te receber. São tantos os sinais que há tanto tempo Deus nos dá. Tem tanta toalha branca, tem tanta coisa branca pendurada. Olha aqui, ó, eu, seu pai, Deus, estou lhe dizendo, eu estou com você. Não tenha medo, não tenha medo. Eu sou todo poderoso, eu estou com você. O que mais que falta? O que mais que falta para você assumir a sua responsabilidade dentro da sua casa? Ter coragem de tomar as decisões. O que mais que falta para você ter coragem de pedir perdão? O que mais que falta para você ter coragem? Eu disse que tem que ter coragem para pagar a dívida, né? Tem tanto crente endividado que não tem coragem de pagar a dívida porque acha que vai faltar. Ah, mas se eu pago aqui, daí eu não vou ter dinheiro lá. Aí você vai continuar a vida inteira em pecado. Porque você tem medo de tomar uma decisão de pagar logo, você e acertar a tua vida, até a tua vida espiritual. Eu fico assustado, olha gente, que Deus... Eu tenho medo de ter, eu tenho dívida, lógico, aquela do cartão de crédito, que não está no rotativo não, mas a próxima que eu tenho que pagar, né? Eu acho que todo mundo, eu tenho o carro parcelado. Agora eu tenho um medo de um dia precisar emprestar dinheiro. Graças a Deus, Deus não permitiu ainda, isso não aconteceu. Agora, se um dia eu precisar, pelo amor de Deus, eu vou dar meu sangue para pagar. Vou dar o meu sangue para pagar. Porque eu fico assustado com a quantidade de gente que deve para um, deve para outro, e não se incomoda. E não se incomoda. Tem uma cara de pau de fingir que nada está acontecendo. É isso, é coragem para ser homem, coragem para ser mulher, de verdade, assumir as suas responsabilidades, fazer o que é certo, fazer o que é certo. É isso. Bom, por isso que eu falo, aí é homem com H maiúsculo, é mulher com M maiúsculo. De viver a vida com Deus com serenidade, com seriedade, assumindo os seus compromissos, assumindo as suas responsabilidades. É isso que Deus espera de nós. Não Saul, com medo de enfrentar o gigante. É Davi mesmo, pequenininho, dizendo, Deus, eu não tenho o que temer. O que pode acontecer? O máximo é eu morrer, aí eu me encontro com o Senhor. Agora, ver isso tudo acontecendo, eu não fazer nada, eu não sou covarde, eu não sou um banana, eu vou para cima, eu conheço o Deus que eu tenho, porque eu sei das minhas responsabilidades, eu sou um homem de verdade. É isso que ele faz. Por fim, Davi se posiciona, o que é incrível aqui, e se expõe, não por ele, pelos outros, para benefício do povo de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você se posicionar, toda a sua casa será beneficiada. Quando você assumir o seu papel, todo mundo se beneficia. A vitória, a vergonha dá lugar à honra. Aconteceu com Israel, pode acontecer com você. Por isso, meu querido, que tipo de homem, de mulher você quer ser, você tem sido? Que se esconde ou que se levanta? O que hesita ou que assume as suas responsabilidades? Responsabilidade de viver com fé, coragem e decisão. É em nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado por esse texto. Que sejamos como Davi. Cheio de defeitos, Pai. E eu não estou fazendo uma ode aqui a Davi. Davi cheio de defeitos, mas dentro das qualidades que o Senhor deu a ele, que são tipos de Jesus, que são exemplos do que Jesus foi para nós, Jesus é para nós, que assim nós possamos também externá-las, Deus. Que nós possamos ter coragem para encarar os gigantes que se apresentam, que não sejamos como Saul, 40 dias sendo humilhado, sofrendo chacota e envergonhado, apequenado. Não, Pai, que sejamos como Davi, que quando ficou sabendo, logo se encheu de coragem dado pelo Senhor, por tudo aquilo que ele já havia vivido, pelo leão, pelo urso que já havia matado, ele sabia do que era capaz, quando com o Senhor. Que assim sejamos, Pai. Sabemos que temos o Senhor, portanto não há o que temer, que assumamos as nossas responsabilidades, em nome de Jesus. Amém.